Pai, eu te dou graças pela vida da Ariane. Esta família tem sido bênção para nossas vidas. Pastor Ari, pastora Cida, seus pais, a própria Ariane. Tive o privilégio de pregar no seu aniversário de 15 anos. Eu te louvo porque esse contato, essa amizade, esse amor tem sido selado pelo Senhor. Eu sei que ela tem sido usada por Ti. Que hoje seja mais uma vez neste lugar, como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar, igreja. A paz. Estou em casa, pastor? Está em casa. Posso pedir um tecladista? Para me acompanhar aqui, por favor? Para ver se eu fico menos nervosa. Parece que eu estou aqui pela primeira vez. Meu Deus do céu. Quantos aqui, nessa noite de domingo, estão aqui e criaram expectativas? Não nas pessoas que estão aqui à frente, mas criaram expectativas no dono da festa. Criaram expectativas em Jesus, porque é Ele que está aqui. É Ele que reina nesse lugar. Essa casa é dEle. Tudo que acontece aqui é para Ele, é por causa dEle, é para a glória dEle. E você precisa estar presente aqui essa noite por causa dEle. Vir à igreja, vir à casa do Senhor, vir a esse lugar de comunhão, não pode virar mais um dia. Não pode virar mais um culto. Porque é Cristo quem está aqui. A mulher do fluxo de sangue, quando ela foi até Jesus, ela foi no meio de uma multidão. A Bíblia vai nos contar que uma multidão apertava Jesus. Uma multidão cercava Jesus. Muitas pessoas pressionando Jesus. E a mulher do fluxo de sangue, escondidinha, vai lá e toca na orla da veste de Jesus. E então Jesus para tudo e fala: alguém me tocou. E os discípulos, sem entender nada: Senhor, como assim? Essa multidão te aperta, essa multidão te oprime. Tem muitas pessoas aqui, muitas pessoas estão tocando em ti. Mas Jesus fala: alguém me tocou diferente, porque eu senti sair virtude. Naquela multidão, muitas pessoas tocavam em Jesus, mas só uma tocou com expectativa de cura. Não venha encontrar Jesus como mais um na multidão. Não seja mais um tocando Jesus. Vá até Jesus, venha até Jesus com expectativa de resolver a dificuldade que você precisa. Venha até Jesus na expectativa da cura que você está buscando. Venha até Jesus na expectativa da transformação que você precisa. Venha até Jesus na expectativa da força que você tanto procura, porque você se sente fraco. Venha até Jesus com a expectativa do alimento novo. Não seja só mais um tocando em Jesus. Muita gente toca em Jesus, mas só recebe de Jesus aquele que toca com expectativa. Venha à casa do Senhor, venha a essa reunião, venha a esse encontro. Não venha como mais um culto, como mais um dia. Não venha porque você não tinha nada melhor para fazer. Ninguém vai até Jesus porque não tinha nada melhor para fazer. Você vem até Jesus porque você precisa dele para transformar a sua vida. Então, cada vez que você estiver na sua casa, se arrumando, se preparando para estar nesse lugar, para estar nesse ambiente, nessa casa, comece a criar expectativas da sua casa. Porque Jesus, Ele tem exatamente a medida da bênção que você precisa. Amém? Quantos aqui essa noite estão aqui com expectativas em Jesus? Porque Jesus vai fazer algo novo na vida de vocês, amém? Coloca a mão no seu coração.
Feche os seus olhos e fala a Jesus: eu sei que o Senhor já está nesse lugar. E eu cheguei aqui para te ver. Eu cheguei aqui porque a minha alma anseia por ti. Eu cheguei aqui porque eu preciso de ti mais do que qualquer coisa na minha vida. Eu cheguei aqui porque eu preciso de ti mais que o ar que eu respiro. Então, abra o meu coração para receber a tua palavra. Eu estou aqui para te tocar e preciso ouvir de ti. Alguém me tocou e que esse alguém seja eu. Amém. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 13. Se vocês puderem usar a versão NVI. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Vou ler aqui com vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Toda vez que nós somos despedidos em um culto, o pastor estende as suas mãos, a gente estende a nossa mão embaixo e o pastor impetra sobre a nossa vida a bênção apostólica. E nela nós levamos para a nossa casa a graça, o amor e a comunhão. Você sai daqui todo culto levando para sua casa a graça, o amor e a comunhão. A graça é de Jesus. O amor é de Deus. E a comunhão é de quem? A comunhão é do Espírito Santo. A Bíblia, o apóstolo Paulo fala para a gente aqui em 2 Coríntios que a comunhão é do Espírito Santo. É dele a comunhão. Então, se nós estamos buscando comunhão, precisamos ir à fonte, que é o Espírito Santo é a fonte da comunhão. Não existe comunhão sem a fonte, que é o Espírito Santo. É a palavra que nos diz que o amor é do Pai, a graça é do Filho e a comunhão é do Espírito Santo. Qualquer tipo de comunhão que se derive entre nós, irmãos, ela precisa vir da fonte, que é o Espírito Santo. Ele é a fonte de toda comunhão. Ele, o Espírito Santo, é a raiz de toda comunhão. Lá no dicionário, se a gente for buscar o significado da palavra comunhão no dicionário, dentre tantos significados, um deles vai dizer que comunhão é o ato de fazer alguma coisa em conjunto. Se a comunhão é do Espírito Santo, é dele a comunhão, então significa que o ato de fazer alguma coisa em conjunto também é do Espírito Santo. Se nós estamos aqui essa noite fazendo alguma coisa em conjunto, significa que esse fazer em conjunto é do Espírito Santo. É por isso que você jamais pode chegar nesse lugar como mais um lugar. Porque é do Espírito Santo. Essa é a base da nossa comunhão. O Espírito Santo, a comunhão é dele. Então, quando você olha para esse irmão que está do seu lado, para essa irmã que está do seu lado, e você tem comunhão com essa pessoa, essa comunhão que você tem com essa pessoa que está ao seu lado, ela nasce, a fonte é o Espírito Santo. Porque, vou repetir, se a comunhão é do Espírito Santo, não existe comunhão sem o Espírito Santo. Porque é dele, porque é tudo dele. E olha que coisa maravilhosa.
Comunhão é o ato de fazer alguma coisa em conjunto. Então, existe pessoa melhor para você fazer alguma coisa em conjunto do que o próprio Espírito Santo? O Espírito Santo, ele está sempre disponível. Nós é que não estamos. O Espírito Santo está sempre à disposição. Nós é que estamos ocupados. E a gente faz amizade com tanta pessoa, com tantas pessoas, a gente conversa com tantas pessoas, a gente se abre para tantas pessoas. E aí, às vezes, a gente se decepciona, a gente quebra a cara, a gente fica frustrado, a nossa confiança fica abalada. Por quê? Porque nós andamos em conjunto com pessoas que nos decepcionaram. Mas o tempo todo, o Espírito Santo estava disponível para ser o seu amigo, presente na hora da angústia. Porque o Espírito Santo nunca quebra a cara. Então é óbvio que eu vou andar em conjunto com uma pessoa que nunca quebra a cara. O Espírito Santo nunca erra. Então eu vou andar colado com uma pessoa que nunca erra. Porque nós andamos juntos com tantas pessoas e deixamos o Espírito Santo em último lugar. Deixamos a comunhão com Ele para o final. Temos o hábito muitas vezes de falar sem nem perceber. Quando você está passando por um problema e você está passando por uma dificuldade, e aí você já tentou resolver de todas as formas. Aí sabe o que você fala? Agora só Jesus. Agora só oração. Por que não foi só Jesus desde o começo? Por que não foi só oração desde o começo? Por que você deixou Jesus e o Espírito Santo por último? Ele estava à sua disposição o tempo todo para te ajudar na sua maior dificuldade. Mas você deixou Ele por último, e aí você disse, agora só Jesus. Você está esse tempo todo tentando resolver essa angústia, essa depressão, essa ansiedade, esse problema que você tem, com a força do seu braço, com a sua inteligência. E só quando você mesmo, pela sua inteligência, não encontrar saída, é que você vai buscar o Espírito Santo. Você está perdendo um tempo que você não tem ideia. Comece a conversar e a dialogar e se abrir com o Espírito Santo agora. Não dá para começar ontem, mas dá para começar agora. Não dá para começar semana passada, mas dá para começar nesse momento. Porque toda comunhão vem do Espírito Santo. O ato de andar em conjunto precisa ser guiado pelo Espírito Santo. João 14, versículos 16 e 17, fala assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. O Espírito Santo, Ele é consolo, Ele é conselheiro. Outras versões vai usar a palavra consolo. E se comunhão é o ato de andar em conjunto, o Espírito Santo é consolo. Então, quando andamos em conjunto com o Espírito Santo, Ele nos consola. E muito diferente de você se abrir para uma pessoa que você confia, ou você se abrir para uma pessoa que você ama, que é da sua confiança, para o seu irmão, para o seu líder, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa. Quando você está passando alguma coisa, algum momento difícil, alguma dificuldade, você se abre para alguém, essa pessoa, ela ouve você. Ela pode até te dar um conselho, te dar uma ajuda,
te dar um auxílio, mas tudo que ela sabe é a partir daquilo que você falou. Essa pessoa nunca vai saber de fato o que você está sentindo, porque ela só sabe as informações que você passou para ela. O Espírito Santo, ele está dentro de você. O Espírito Santo conhece a sua dor pelo lado de dentro. O pastor conhece a sua necessidade pelo lado de fora. O Espírito Santo conhece pelo lado de dentro. Ele conhece cada palavra que você não falou. Ele conhece cada justificativa que você não deu. Ele conhece cada pensamento que não saiu pela sua boca. Ele conhece cada lágrima que você engoliu. É por isso que quando você anda em conjunto com o Espírito Santo, você tem consolo. Então ande em conjunto com o Espírito Santo. João 16, 13 fala assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Quando andamos em conjunto com o Espírito Santo, temos um guia. Temos alguém que nos faz, que nos ajuda, que nos auxilia a caminhar na verdade. Só existe um caminho, que é a verdade. E Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Só existe um caminho para a verdade, e é o Espírito Santo que te guia. Quando você anda em conjunto com o Espírito Santo, você anda na verdade. Quando você está longe do Espírito Santo, não tem jeito. Longe do Espírito Santo, você só caminha na mentira. Não existe meio termo. Não existe um caminho híbrido. Não existe um caminho onde você está aqui e você está lá. Ou você caminha na verdade, ou você caminha na mentira. O Espírito Santo te guia na verdade. Longe do Espírito Santo, você anda na mentira. Então cola com o Espírito Santo. Tenha comunhão com o Espírito Santo para ele te guiar na verdade. O Espírito Santo, ele é seu consolo. O Espírito Santo, ele é seu guia. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. O Espírito Santo ensinará. O Espírito Santo é professor. Quando você anda em conjunto com o Espírito Santo, você tem um professor particular que vai te ensinar tudo o que você precisa saber. Que vai te lembrar, na hora da dor, ele vai te lembrar aquela palavra profética que você recebeu. É o Espírito Santo que faz isso, porque ele está coladinho com você. Você anda em comunhão com o Espírito Santo. Então ele é o seu professor para te ensinar e te lembrar tudo o que você precisa saber em cada momento da sua vida. Não tome decisões antes de perguntar ao seu professor, Espírito Santo, qual é a melhor decisão que você precisa tomar. Porque ele vai te lembrar tudo aquilo que você precisa saber. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é quem te capacita e te dá poder para testemunhar de Jesus. Precisamos do Espírito Santo para falar de Jesus. Precisamos do Espírito Santo para testificar. Precisamos do Espírito Santo
para caminhar, indo por todo o mundo e pregando o Evangelho a toda criatura. Para testemunhar de Jesus, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é consolo. O Espírito Santo, ele é guia. O Espírito Santo, ele é professor. E é o Espírito Santo quem te dá poder e te capacita. Não existe poder do céu. Não existe poder do Espírito sem o Espírito. Para ter poder, para receber poder do alto, é preciso andar em conjunto com o Espírito Santo. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o seu intercessor. Aquele momento em que você deita na cama, afunda a cabeça no travesseiro e dá um grito para dentro. O Espírito Santo sabe o que aquele grito significa, e aí ele chega ao Pai e traduz aquele grito. Quando você está dirigindo no trânsito, na rua, na rodovia, e você está sozinho dentro do carro e está chorando, o Espírito Santo sabe o que aquela lágrima significa. Ele chega ao Pai e traduz aquela lágrima. Quando você está desesperado e não sabe o que fazer, o Espírito Santo sabe exatamente o que significa esse desespero e ele corre ao Pai para interceder por você. Aquela lágrima entalada, aquele choro entalado, aquela dúvida, aquela angústia, aquela tristeza que você não sabe explicar, então, o Espírito Santo sabe o que significa. E quando você dobra o seu joelho para orar no final do dia, e você dobra o seu joelho para orar e você nem sabe o que orar, você está tão triste, está tão angustiado, é tanta dor que você carrega, é tanta aflição, que você só ajoelha, e você não tem forças para orar, e sai da sua boca exatamente essa frase: não tenho forças para orar. O Espírito Santo pega essa frase, leva para o Pai, e o Pai sabe exatamente o que você precisa, porque o Espírito Santo, ele é o seu intercessor nos momentos em que você não sabe como orar. O Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo, andar quando andamos em conjunto com o Espírito Santo, temos consolo, temos guia, temos um professor, temos alguém que nos capacita e temos um intercessor. Minha pergunta é: por que você ainda continua caminhando longe do Espírito Santo? Venha para perto do Espírito Santo. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você não está buscando santidade, você não verá o Senhor. Você vai estar aqui nesse culto como mais um, como uma daquelas pessoas que tocavam em Jesus e não receberam nada na história da mulher do fluxo de sangue. Muitos tocaram em Jesus e foram para casa sem receber nada, porque não tocaram com expectativa. Quando você anda em conjunto com o Espírito Santo, a santidade é uma busca que te aproxima de Deus. O pastor Zé falou isso aqui hoje já. Não podemos ser santos por completo, mas podemos buscar a santidade. Quanto mais você busca a santidade, mais você se aproxima de Deus. E quanto mais perto de Deus você fica, automaticamente mais longe do pecado você está. É o Espírito Santo que vai te ajudar a fugir do pecado. Sem o Espírito Santo você não foge do pecado. Você não consegue vencer o pecado pela sua inteligência. Não importa em quantas faculdades você estude. Não importa todo o seu conhecimento intelectual.
não é o intelecto, não são as emoções que te afastam do pecado. Quem te afasta do pecado é o Espírito Santo. E você precisa ter comunhão com o Espírito Santo para conseguir fugir do pecado e se aproximar de Deus. Fuja do pecado. Não bate boca com o pecado. Não tenta o pecado. Não provoca o pecado. Você não consegue vencer o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. É a comunhão com o Espírito Santo. É andar em conjunto com o Espírito Santo que te dá força para se tornar santo. E aí você foge do pecado e se aproxima de Deus. Quando você anda em conjunto com o Espírito Santo, você tem consolo, você tem guia, professor, alguém que te dá poder e te capacita. Você tem um intercessor e você tem alguém que te ajuda no processo de santificação. Por que é que você ainda está longe do Espírito Santo? Eu não sei. Por que você ainda anda quebrando a cara? Eu não sei. Romanos 8,16 vai falar assim: o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É o próprio Espírito Santo que testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é órfão. Você pode até não ter pai e mãe aqui nessa terra, mas você não é órfão. Você tem pai. Vou repetir, você tem pai. Você não é órfão. Você não está sozinho. Você não é órfão. Você tem pai. Você tem um pai que te ama e que cuida de você, que está à sua disposição a partir do momento que você entra em comunhão com o Espírito Santo, que você anda em conjunto com o Espírito Santo. Quando você anda em conjunto com o Espírito Santo, o Espírito de Deus testifica no seu coração que você não é órfão. E se você se acha um órfão, se você se acha sozinho no mundo, falta a comunhão com o Espírito Santo para testificar no seu coração que você não é órfão e que você é filho de Deus. Andar em conjunto com o Espírito Santo, eu não canso de repetir. Andar em conjunto, quando você anda em conjunto com o Espírito Santo, você tem consolo, você tem guia, professor, alguém que te capacita, um intercessor, alguém que te ajuda a se aproximar de Deus e alguém que te dá provas de que você não é órfão, você é adotado. O pai adotou você. A sua mãe e o seu pai podem ter te abandonado aqui no mundo. Você pode ter crescido sozinho. Você pode ter crescido sem saber quem é o seu pai. Você pode ter crescido sem saber quem é a sua mãe. Mas deixa eu falar uma coisa. O pai te adotou. Você é filho. Você é amado. Você é adotado de Deus. Mas ande em comunhão com o Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14 fala assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Sabe que promessa é essa? A herança da vida eterna. Quando você anda em conjunto com o Espírito Santo, quando você anda colado com o Espírito Santo, você tem certeza da salvação, porque Ele testifica no seu coração a herança que foi destinada a você, a vida eterna. Então eu vou te falar uma coisa,
dura de se dizer. Se você não tem certeza da sua salvação, é porque falta andar mais junto com o Espírito Santo. Porque se você tivesse comunhão profunda com o Espírito Santo, você teria convicção da sua salvação. Porque andar em conjunto com o Espírito Santo te dá essa convicção. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Deixa eu falar uma coisa para você. A comunhão com o Espírito Santo, andar em conjunto com o Espírito Santo, é intimidade. É você e o Pai. É você e Deus. Ninguém sabe o que significa as suas lágrimas. Ninguém conhece a sua oração. Por mais íntimo que você possa ser de uma pessoa, é você e Deus, é você e o Pai. Ter comunhão com o Espírito Santo é um relacionamento. É um relacionamento que você cria com o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. Quando você precisa de consolo, quando você precisa de guia, quando você precisa de professor, quando você precisa de certeza, de convicção, é você e o Espírito Santo. É você e Ele. Não interessa a mais ninguém. A sua comunhão com o Espírito Santo é você e Ele. É a sua intimidade com o Espírito Santo. E intimidade se cria com relacionamento. Você não vai sair daqui com comunhão com o Espírito Santo porque eu estou pregando. Você não vai sair daqui cheio de comunhão do Espírito Santo porque eu estou falando. Você sai daqui com comunhão com o Espírito Santo a partir do momento que você começa a se relacionar com Ele. O seu relacionamento com o Espírito Santo não passa por mim. Eu estou te dando informações. É você que constrói o seu relacionamento com o Espírito Santo. E quando você começa a construir esse relacionamento com o Espírito Santo, como esse relacionamento é construído? Ariane, como é que eu construo esse relacionamento? Só existem 2 caminhos: a palavra e a oração. Não existe relacionamento com o Espírito Santo sem palavra e sem oração. Então, se você quer começar a partir de hoje, a partir de agora, a ter mais comunhão com o Espírito Santo, vá para a palavra e dobre seu joelho em oração. É assim que você constrói um relacionamento com o Espírito Santo. Não é em congresso que você constrói relacionamento com o Espírito Santo. Não é em seminário. Não é em festa, não é em conferência. Tudo isso te dá informação, te dá ensinamento. Mas o relacionamento nasce na palavra e na oração. Saia da grande conferência do Espírito Santo e vá orar e ler a palavra. É assim que você cria relacionamento com Ele. Saia do seminário, saia do grupo de estudo, saia da célula e vai orar e vai ler a palavra. É assim que você ganha intimidade e se relaciona com o Espírito Santo. Sabe por quê? Quando isso começar a acontecer, eu não sei quem é o autor da frase. Eu ia pesquisar e eu acabei até esquecendo. Que diz que você se parece com as 5 pessoas mais próximas a você. Você se parece com as 5 pessoas mais perto de você, com as 5 pessoas que você mais convive. Você já pensou se uma dessas pessoas, a partir de hoje, passar a ser o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa.
traga essa pessoa para perto de você. Porque você vai começar a se parecer com ele. E aí, bota Gálatas de novo. 5. Volta um versículo. Mas o fruto do Espírito deixa aí. Fruto do Espírito é o fruto desse relacionamento. Quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa e um amigo, quando você começa a andar em conjunto com o Espírito Santo, você começa a se parecer com ele. E aí sabe o que acontece? As pessoas começam a ver em você algo diferente. Você começa a andar com o Espírito Santo, você começa a ter comunhão com o Espírito Santo. E essa intimidade, esse relacionamento, ele começa a te encher. Esse relacionamento começa a te encher. Ele começa a te encher. Você ora, você lê a palavra, você se encontra com Deus no secreto. E esse relacionamento começa a te encher. Você busca o Espírito Santo e esse relacionamento começa a te encher. Ele começa a te transformar. Ele começa a te encher. Ele começa a te encher. Fazendo uma analogia lá com Ezequiel, ele começa lá pelo tornozelo. E ele vai te enchendo. Ele vai te enchendo, ele alcança o joelho. E ele vai te enchendo. Ele vai te enchendo, ele alcança a altura da cintura. Ele vai te enchendo e você está se relacionando com o Espírito Santo. Você está colado com o Espírito Santo. Você está em comunhão com o Espírito Santo. Você anda em conjunto com o Espírito Santo. E ele vai te enchendo. Ele vai te enchendo. Ele vai te enchendo. Quando você está cheio, o que acontece? Você transborda. E é aqui que o fruto do Espírito aparece. Quando você está cheio desse relacionamento, quando você está cheio dessa comunhão com o Espírito Santo, você transborda amor. E aí as pessoas que estão à sua volta veem o transbordar do Espírito Santo na sua vida. E elas veem amor em você. E aí elas querem estar onde você está, porque tem amor aí. Você começa a transbordar alegria. Você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa completa em Jesus. E as pessoas olham para você, mas fulano está o tempo inteiro feliz. É, porque você está transbordando o Espírito Santo. O fruto do Espírito é o transbordar do seu relacionamento com Ele. Não existe fruto do Espírito sem o Espírito. Não tem como buscar o fruto do Espírito estudando faculdade. O fruto do Espírito você busca em relacionamento com o Espírito. E aí você transborda amor. Você transborda alegria. Você transborda paz. Sabe aquela pessoa que você olha? Só de olhar você vê, nossa, mas tem uma paz nele. Tem uma paz nela. É a comunhão com o Espírito Santo que você está vendo. E aí, quando você anda em conjunto com o Espírito Santo, olha que maravilha, você transborda paciência. Está faltando paciência? Experimenta caminhar mais junto com o Espírito Santo. Ele vai transbordar paciência. E aí ele transborda amabilidade. Ele transborda bondade. Nós cantamos aqui sobre a bondade do Senhor. A bondade do Senhor nos segue, nos alcança, nos enche e nos transborda. E aí você começa a transbordar fidelidade. Você transborda mansidão e você transborda domínio próprio. Quanto mais íntimo do Espírito Santo você fica, mais você transborda o fruto. Quanto mais conectado à raiz, quanto mais conectado ao tronco, quanto mais conectado à fonte, mais você produz fruto. Mas a comunhão é de quem? É do Espírito Santo. Então você precisa ir à fonte da comunhão para
transbordar o fruto do Espírito. E é o seu fruto do Espírito que vai ganhar o mundo. Não é o poder da sua palavra, é o seu fruto. O que ganha o mundo, o que traz as pessoas lá de fora para dentro da igreja, é o seu fruto. Mas você só dá fruto do Espírito quando você anda em comunhão com o Espírito Santo. A comunhão, ela nasce, ela brota, ela tem raiz. E essa raiz é o Espírito Santo. Você quer ganhar queimados para Jesus? Essa igreja precisa transbordar o fruto. Você quer ganhar a sua casa? Você precisa transbordar o fruto. Você quer ganhar a sua vizinhança? Você quer ganhar os seus colegas de trabalho? Você quer ganhar os amigos da sua sala? Você precisa transbordar o fruto. Você precisa transbordar o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo aproxima as pessoas. Saia, em nome de Jesus, do piloto automático. Volte à comunhão. Volte à fonte. Saia do lugar que você se enfiou na vida. Eu não sei em que lugar da vida você se enfiou nesse momento. Mas saia desse lugar e volte à fonte da comunhão. Não adianta você querer ter um sorriso no rosto, se esse sorriso no rosto não nasce da sua comunhão com o Espírito Santo. Quando você lê uma biografia, particularmente biografias são os meus livros e os meus filmes favoritos. Quando você lê uma biografia, você lê uma biografia, sei lá, biografia da rainha da Inglaterra. Olha que deve ser uma longa biografia. Deve ser uma enciclopédia. Deve ter aí uma coletânea, uns 15 livros de 500 páginas. Quando você lê a biografia da rainha da Inglaterra, tudo, do início ao fim, da capa a capa, isso não te faz conhecer a rainha da Inglaterra. 1 hora de chá da tarde com a rainha da Inglaterra te apresenta muito mais a rainha da Inglaterra do que uma coletânea, do que uma enciclopédia de 500 páginas. Ouvir eu falando do Espírito Santo não te faz conhecer o Espírito Santo. Eu estou te dando informações. Você conhecer o Espírito Santo é quando você senta para tomar o chá da tarde com ele. Há alguns meses atrás, eu estava em casa. Não estava em casa não, foi aniversário da igreja. Aniversário de 1 ano da Lagoinha lá em Além Paraíba. E a gente estava cultuando ao Senhor. E aí tinha um pastor convidado, pastor Darlan lá do Paraná. No meio da mensagem, ele estava pregando, ele parou, olhou para mim, sentada lá no cantinho, e falou para mim: Jesus ama quando você arruma a mesa. Eu comecei a chorar, imediatamente. Que frase mais sem sentido, certo? Eu chego para alguém e falo: Jesus ama quando você arruma a mesa, ninguém entende nada. Ninguém na igreja entendeu nada. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Naquela semana, eu estava em casa, eu tinha acabado de ler a passagem de Marta e Maria, as 2 irmãs que cuidavam de Jesus. Eu tinha lido essa passagem, estudado essa passagem, e aí eu parei e fui fazer o almoço. O Sérgio estava quase chegando em casa, eu fui fazer o almoço. E eu fui fazer o almoço pensando na Marta e na Maria. Eu ficava, gente, que coisa maravilhosa. Marta e Maria cuidavam de Jesus. Marta cozinhava para Jesus. Literalmente. Jesus sentia prazer em estar na casa de Marta e Maria. Marta e Maria arrumavam a mesa para Jesus comer. Jesus sentava lá, Jesus estava em casa.
quando ele chegava lá em Betânia, na casa de Marta e Maria. Que coisa maravilhosa, gente. Imagina que privilégio eu estar aqui no fogão, cozinhando, porque Jesus vai tocar a campainha e Ele vai sentar aqui na minha mesa. Naquela semana eu estava cozinhando, orando assim, pensando, refletindo. E aí eu terminei de cozinhar, fui arrumar a mesa. E aí eu fui lá, botei a toalha, botei o prato. Enquanto eu botava o prato, eu falei assim, caramba, já pensou? Se eu estivesse botando um terceiro prato aqui para Jesus? Que coisa linda! E fui, botei. Arrumei a mesa, nós almoçamos, voltamos para o trabalho. Beleza, acabou. Vocês entendem o que a palavra do pastor Darlan significou para mim? Quando o pastor Darlan chegou para mim e falou, Jesus gosta quando você arruma a mesa. Sabe o que eu recebi naquele momento? O pastor Darlan usou essas palavras. Jesus gosta quando você arruma a mesa. Sabe o que eu ouvi? Eu conheço o seu pensamento. Eu sei o que você está pensando em cada momento do seu dia. Isso é comunhão. Isso é andar em conjunto. Quando o pastor Darlan falou aquilo para mim, eu comecei a chorar. Eu falei, Jesus amado, o Senhor estava me ouvindo. Eu nem estava falando assim, eu estava brincando. Sabe quando você fala rindo? Você está contando uma piada para você mesmo? Pois é, o Espírito Santo está ouvindo tudo. E quando você precisa, Ele está lá para te lembrar daquilo que você falou. Sabe aquela oração? Ele sabe qual é. Ele não é o seu intercessor. Ele sabe o que você pensou. Ele sabe o que você orou. E Ele te lembra. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei qual é o seu arrumar a mesa. Mas Jesus gosta quando você arruma a mesa. Jesus gosta quando você para do nada em casa e começa a conversar com o Espírito Santo, como se estivesse falando com as paredes. Para você fala, eu vivo falando com as paredes. Você está falando com o Espírito Santo e ainda não percebeu? É assim que você tem comunhão com Ele. Quando você está lá falando com o prato sujo, lavando ali, isso é comunhão com o Espírito Santo. Quando você está lá tomando banho, lavando o cabelo, desembaraçando o cabelo, desembaraçar esse cabelo aqui. Jesus amado, me ajuda a desembaraçar esse cabelo. Isso é comunhão com o Espírito Santo. Quando você acha que está falando sozinho, deixa eu falar, você nunca falou sozinho. Você nunca falou sozinho. Você nunca falou sozinho. O Espírito Santo estava lá, anotando e conversando com você, cada palavra, e ouvindo cada palavra. Eu queria, posso pedir o louvor para subir? Louvor, por favor. João, capítulo 15, a partir do versículo 12, fala assim: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Deixa eu falar uma coisa. Jesus não disse essa palavra no Sermão do Monte, para a multidão. Jesus não disse essa palavra na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus não disse essa palavra quando pregava na sinagoga. Ele não disse essa palavra na sua entrada triunfal em Jerusalém. Sabe quando ele disse essa palavra? Sozinho, com os discípulos. Ele não disse para a multidão, ele disse para os discípulos: não chamo vocês de servo, chamo vocês de amigo, porque o amigo sabe o que o seu Senhor faz. Se coloca de pé nessa noite. Para ser chamado de amigo, precisa ter comunhão. Jesus não chamou a multidão de amigo.
Jesus chamou de amigo aqueles com quem ele tinha comunhão. Jesus chamou de amigo aqueles que andavam em conjunto com Jesus. Não foi para todo mundo essa palavra de amizade. Foi para aqueles que estavam pertinho de Jesus durante todo o tempo. Quando você anda em conjunto com o Espírito Santo, e assim como Jesus falou para os discípulos, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu fiz conhecido a vocês. Quando você anda em conjunto com o Espírito Santo, Ele diz a mesma coisa. Quando você está coladinho com o Espírito Santo, tudo que o Espírito revela ao Espírito, Ele conta para você. Mas precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor.